Então, o que a gente viu aqui? O meu ΔY sobre ΔX, ele pode ser entendido como uma taxa média de variação. Então, se eu tenho uma função f de x igual a x ao quadrado, qual que seria, então, a taxa média de variação, ou então somente taxa de variação, quando x varia de 2 a 4,4. Então, o que eu faço? Eu faço o f de 2, e aí ele está calculado aqui para mim que é 4. Eu faço o f de 4,4, né? Que tá aqui aproximadamente 19,36. E aí, para me ter essa taxa média de variação, isso é ΔY, que é a variação da função, dividido pela variação de x. Então, eu faria a função, né? 19,36 menos 4, que seria 15,36, exatamente o valor aqui, dividido por ΔX, que é o 2,4. Esse resultado, o GeoGebra já calculou para mim, deu aproximadamente 6,4. Isso é a média da minha função quando eu vario de 2 a 4,4. Agora, eu posso me perguntar quem seria a taxa instantânea quando x igual a 2. Essa é a diferença. A taxa média, ela tem uma variação de x. A taxa instantânea, ela é no ponto, no valor x igual a 2. Então, eu não tenho mais o que variar, eu tenho somente um instante. Essa taxa instantânea vai ser exatamente a inclinação da reta tangente em x igual a 2. Como que a gente pode entender isso, então? A gente sabe que a derivada da minha função, por definição, é o limite, quando h tende a zero, dessa diferença aqui, né? F de x mais h menos f de x sobre h, que é exatamente a nossa taxa média, ΔY sobre ΔX. Uma outra forma de entender esse limite como derivada é chamá-lo, então, quando h tende a zero, esse valor ΔY sobre ΔX, eles vão se aproximar de zero juntos. Eu não sei se vocês lembram, dá uma indeterminação zero sobre zero, e aí a gente tem que fazer algebrismos para achar o valor, mas fato é que esse limite pode ser entendido como a derivada. E aí a gente pode usar a notação de diferencial. Eles ficam tão pequenos e tão próximos de zero, tendendo a derivada, que a gente pode chamar esse limite como um dy sobre dx. É uma outra notação, a gente pode entender assim, né? Logicamente tem uma outra definição matemática envolvida nisso aqui, mas a gente pode entender isso aqui também como uma taxa instantânea, no valor x determinado, ou lendo a derivada de y com relação a x. Essa noção de derivada dy sobre dx vai ajudar. Ela consegue explicitar com relação a qual variável eu estou derivando. Então, a taxa média de variação é o nosso ΔY sobre ΔX. A nossa taxa instantânea de variação vai ser, então, o dy sobre dx, que nada mais é que a derivada da minha função. No caso em que a função é igual a x ao quadrado, então nós teríamos y igual a x ao quadrado. Então, quem que seria dy dx? Vai ser a derivada de y com relação a x, ou seja, 2x. Como nós estamos calculando no x igual a 2, eu vou calcular isso aqui quando x igual a 2, então isso aqui vai me dar uma taxa instantânea de 2 vezes 2, que é 4. Como que a gente pode entender isso de uma forma mais prática? Se f de x igual a x ao quadrado fosse
o meu deslocamento a cada posição, a cada X que eu te dou a minha posição na estrada, X sendo o meu tempo, tá bom? Então, com 1 hora eu ando 1 quilômetro, com 2 horas eu ando 4 quilômetros, com 3 horas eu ando 9 quilômetros e por aí vai. Quem que seria a velocidade? Então, velocidade é distância sobre tempo. Quem que seria então minha velocidade média se eu ando de 2 horas a 4,4 horas? O que é velocidade? É o tanto que eu andei dividido pelo tempo. Então, o tanto que eu andei, então com 2 horas eu andei 4 quilômetros, com 4,4 horas eu andei 19,36 quilômetros. Quem que é minha velocidade? É o tanto que eu andei, ou seja, 15,36, dividido pelo tempo passado. O tempo passado foi de 2,4, a minha velocidade média é 6,4 km. Agora, eu podia me perguntar qual que era a minha velocidade num instante 2 horas. Quem me dá isso é a derivada, é a taxa instantânea. No instante 2 horas, eu não tenho como fazer uma média. Então, eu derivo e substituo 2. No instante 2 horas, eu estou em velocidade de 4 km por hora. Agora, eu posso me perguntar, no instante 3 horas, eu derivo, dá 2x, no instante 3, 6 km por hora. Então, essa é a diferença de taxa média de variação para a taxa instantânea. No próximo vídeo, eu vou fazer mais um exemplo.